Culpa é um sentimento com o qual todos nós temos que lidar em algum momento da vida, né? Ela é um desconforto diante de algum pensamento, sentimento ou comportamento que a gente teve e que não são coerentes com alguma regra que a gente julga certa. Mas também pode ter origem na nossa desaprovação diante de alguém ou a qualquer evento que seja reprovável e que de alguma forma a gente se sinta responsável por ele. Como todo sentimento, a função da culpa é simplesmente ser um mensageiro que nos dá um sinal, um feedback sobre algum ajuste que a gente deve fazer. Mas algumas pessoas carregam a culpa de uma forma patológica e crônica. Quando a gente cria uma criança, baseando, por exemplo, a educação dela em coisas como menina feia, menina bonita, ou você devia ter vergonha, ou todo tipo de comparação de artimanha que vinculam o nosso comportamento e a nossa performance com a nossa aceitação como pessoa, a gente cria um padrão por uma busca de aprovação, falta de identidade, de autoestima, culpa e medo. Onde está o seu foco? Lá está a sua energia. E a culpa é um carrasco que te aprisiona porque ela mantém a sua energia lá no passado. E no passado você não consegue resolver nada. Você não tem como agir no passado. A transformação só acontece no presente. E a transformação não acontece por causa da culpa, mas por causa do aprendizado. E a culpa bloqueia ou então distorce esse aprendizado. Presta atenção numa coisa que pode ser dolorosa de ouvir, mas pode te libertar. O sentimento de culpa não está relacionado com um caráter bom, está relacionado com a autopunição por causa do senso de inadequação. Um erro, por exemplo, quando traz consequências, e sobretudo se ele traz consequências para outras pessoas, é a morte para pessoas que têm a necessidade de serem perfeitas. Muita gente, por exemplo, tem culpa por não ter sido bom o suficiente para salvar a vida dos outros. Isso também é fruto de egocentrismo e complexo de herói. Muita gente sente culpa por não ter correspondido às expectativas dos pais, da família. Isso é fruto de inadequação e rejeição. Muita gente sente culpa por não ter feito o que devia fazer. Se você fez o melhor que você sabia, com a capacidade, a visão que você tinha na época, então para de se culpar. Se você não fez o seu melhor, aprenda e mude a partir de agora, só isso. Os únicos aprendizados que a culpa crônica vai gerar são crenças limitantes, que só vão bloquear seu crescimento e te fazer continuar fazendo as mesmas coisas. Ou seja, coisas que não têm utilidade nenhuma e que você não precisaria ter aprendido. A transformação começa com a conscientização. Se você percebeu que fez algo que você faria de uma forma diferente agora, ótimo, então, você já deu o primeiro passo. Se você acha que errou, entenda o sentimento de culpa como um mensageiro. Diga assim: eu sinto muito. Veja se você pode reparar as consequências do erro, aprenda e siga em frente. Agora, se você mudar 1% todo dia, em 3 meses e meio, você já vai ser uma pessoa completamente diferente. A culpa não vai te levar para o céu. Arrependimento é diferente de culpa. Arrependimento é aprendizado e mudança de rota. E isso sim te leva para o céu. Se você precisa perdoar o outro, da mesma forma você precisa perdoar a si mesmo. Se você acredita que Deus te ama e te perdoa, quem você pensa que é para não se perdoar? Você sabe mais do que ele? Se você quer se livrar da culpa, a primeira coisa que você deve fazer é descobrir quem você é. Não baseado nas expectativas desse mundo, tá? Mas na sua origem. A segunda coisa é curar sua autoimagem, sua autoestima. Por fim, você vai precisar enxergar os seus erros e acertos não em função da aprovação, mas em função do seu aprendizado e transformação. Se você não concorda com o que você pensou, sentiu ou fez no passado, então aquele não era você, não era o você de hoje. Ele, o seu eu de ontem, até podia se envergonhar e se sentir culpado, mas não seu eu de hoje. Eu vou te dizer qual é a minha estratégia para lidar com a culpa. Se você cuidar de mudar um pouquinho todos os dias, você vai poder ter a tranquilidade de saber que aquele que errou não é mais você. A ciência avança sobre erros, acertos, profissionais, atletas, artistas, todo tipo de gente notável desse mundo precisou errar.
E alguns deles erraram muito feio, tá? Para poder aprender e se transformar. Nesse mundo, ao contrário do que o Instagram e a TV te mostram, existe muito mais erro do que acerto. O sucesso vem para quem sabe o que fazer com os erros. Então seja grato por eles. Foi graças a eles que você aprendeu a andar, falar e fazer todo tipo de coisa. Agora para de perder tempo com a culpa. Aprende com esse erro, avança, se transforma e ajuda a transformar o mundo.